Da regra não bulada de São Francisco de Assis, século XIII, do modo de servir e de trabalhar. Os irmãos que forem capazes de trabalhar, trabalhem e exerçam a profissão que aprenderam, enquanto não prejudicar o bem de sua alma e eles puderem exercê-lo honestamente. Porquanto diz o profeta: viverás do trabalho de tuas mãos, serás feliz e terás bem-estar. Salmo 127, 2. E o apóstolo: quem não quer trabalhar, não coma. 2 Tessalonicenses 3,10. Cada qual permaneça naquele ofício e cargo para o qual foi chamado. 1 Coríntios 7, 24. E como retribuição pelo trabalho, podem aceitar todas as coisas de que precisam, exceto dinheiro. E, se for necessário, podem pedir esmolas como outros pobres, e podem ter as ferramentas necessárias ao seu ofício. Todos os irmãos se esforcem seriamente em praticar boas obras, pois está escrito: vê se estás sempre empenhado em praticar alguma boa obra, para que o diabo te encontre ocupado. E ainda, a ociosidade é inimiga da alma. Por isso, os servos de Deus devem estar sempre entregues à oração ou a qualquer outra boa obra. Cuidem os irmãos, onde quer que estejam, nos eremitérios ou em outros lugares, de não apropriar-se de qualquer lugar sem disputá-lo a outrem. E todo aquele que deles se acercar, seja amigo ou adversário, ladrão ou bandido, recebam-no com bondade. E onde quer que estejam os irmãos, e sempre que se encontrarem em algum lugar, devem respeitar-se e honrar-se espiritual e diligentemente uns aos outros, sem murmuração. 1 Pedro 4,9. E guardem-se os irmãos de se mostrarem em seu exterior como tristes e sombrios hipócritas, mas antes comporte-se como gente que se alegra no Senhor, satisfeitos e amáveis, como convém. Da regra pastoral de São Gregório Magno, Papa, século VI. O pastor seja discreto no silêncio, útil na palavra. Seja o pastor discreto no silêncio, útil na fala, para não falar o que deve calar, nem calar o que deve dizer. Pois da mesma forma que uma palavra inconsiderada arrasta ao erro, o silêncio inoportuno deixa no erro aqueles a quem poderia instruir. Muitas vezes, pastores imprudentes, temendo perder as boas graças dos homens, têm medo de falar abertamente o que é reto. E segundo a palavra da verdade, absolutamente não guardam o rebanho com solicitude de pastor, mas, por se esconderem no silêncio, agem como mercenários que fogem à vinda do lobo. O Senhor, pelo profeta, repreende esses tais dizendo: cães mudos que não conseguem ladrar. Isaías 56, 10. De novo, queixa-se: não vos levantasses contra nem opusesses um muro de defesa da casa de Israel, de modo a entrardes em luta no dia do Senhor. Ezequiel 13, 5. Levantar-se contra é contradizer sem rebuços aos poderosos do mundo em defesa do rebanho. E entrar em luta no dia do Senhor quer dizer, por amor à justiça, resistir aos que lutam pelo erro. Quando o pastor tem medo de dizer o que é reto, não é o mesmo que dar as costas, calando-se. É claro que, se pelo rebanho se expõe, opõe um muro contra os inimigos em defesa da casa de Israel. Outra vez, se diz ao povo pecador: teus profetas viram em teu favor coisas falsas e estultas. Não revelaram tua iniquidade a fim de provocar a penitência.
Lamentações 2,14. Na Sagrada Escritura, algumas vezes, os profetas são chamados de doutores porque, enquanto mostram ser transitórias as coisas presentes, manifestam as que são futuras. A palavra divina censura aqueles que veem falsidades, porque, por medo de corrigir as faltas, lisonjeiam os culpados com vãs promessas de segurança. Não revelam de modo nenhum a iniquidade dos pecadores, porque calam a palavra de censura. Por conseguinte, a chave que abre é a palavra da correção, porque, ao repreender, revela a falta a quem a cometeu, pois muitas vezes dela não tem consciência. Daí Paulo dizer que seja poderoso para exortar na sã doutrina e para convencer os contraditores. Tito 1,9. E Malaquias: guardem os lábios do sacerdote a ciência e esperem de sua boca a lei, porque é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Malaquias 2,7. Daí o Senhor admoestar por meio de Isaías: clama, não cesses, qual trombeta ergue tua voz. Isaías 58,1. Quem quer que entre para o sacerdócio, recebe o ofício de arauto, porque caminha à frente, proclamando a vinda do rigoroso juiz que se aproxima. Portanto, se o sacerdote não sabe pregar, que protesto elevará o arauto mudo? Daí se vê porque sobre os primeiros pastores o Espírito Santo pousou em forma de línguas. Com efeito, imediatamente impele a falar sobre ele aqueles que inunda de luzes.